Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve sussurrando alguma coisa através das folhagens. Aniceto respirou a longos haustos e falou: Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas deve estar mais só com as experiências que lhes dizem respeito. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes a criatura escreve sozinha a página diária com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isso é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve e embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor que nos oferecia recursos novos quando Aniceto voltou a dizer: A natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada coluna, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo em qualquer condição no círculo dos encarnados é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Nesse instante, apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto continuou: Assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Vejam lá adiante, aquelas frondes balouçantes. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível e o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais, e em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: O campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores.
O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por um significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra numa poça de sangue ao lado de um pequeno veículo sustentado por um moar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia e explicou-nos ligeiramente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando, e como ele permitiu semelhante acontecimento, pois aquele trecho da estrada estava à sua responsabilidade direta, o subordinado de nome Glicério, respeitoso, considerou sensatamente: Fiz o possível por salvar esse homem, que aliás é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe se não gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre moar que o ajudava, tanto o castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. O que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar que ele tinha razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: Vamos, auxiliemos o homem enquanto esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhe por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. Como o homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas com o Espírito Eterno recebeu agora uma lição útil e necessária. Eu estava altamente surpreendido e reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo.